Bem-vindos, queridos internautas, queridos amigos, queridos irmãos. Este é o programa Alvorada Cristã, um programa voltado à imortalidade da alma numa proposta espírita cristã. Nos programas anteriores, nós vimos sobre a imortalidade da alma um aspecto científico. E agora nós vamos ver as consequências da crença na imortalidade da alma. Eu sou a Lúcia Balan Cobos e ao meu lado o Dr. Renato Gonçalves. Sejam todos muito bem-vindos a este programa que é patrocinado pelo Centro Espírita Francisco de Assis de Mafra. Seja muito bem-vindo, Renato, mais uma vez, continuando com as nossas entrevistas acerca da imortalidade da alma. Hoje vamos ver as suas consequências. Olá, Lúcia, olá, ouvintes. É um prazer novamente estar aqui e para a gente tratar de um tema tão importante, né? Para todos nós em nossas vidas. Renato, o conceito de imortalidade do espírito ou alma traz profundas implicações para o indivíduo. Esse conceito toca questões filosóficas, espirituais, sociais, psicológicas e morais, moldando a maneira como as pessoas vivem, interagem e buscam o significado para suas existências. Quais seriam as consequências para os indivíduos? Então, nós falamos então já sobre a questão da prova da imortalidade da alma, né? Em que aqui trouxemos as várias evidências que falam a favor da continuidade da existência. E isso é muito robusto, muito forte. E agora, uma vez documentado isso e sabendo que todos nós continuamos vivos, depois da nossa passagem aqui, aí vem a questão do que isso significa para todos nós. O primeiro, para o indivíduo, são 8 consequências gerais, Lúcia. A primeira delas é o sentido de propósito de vida, porque quando nós assumimos essa verdade, que continuamos vivos, nós temos um sentido muito estabelecido dentro da nossa existência, né? E isso acaba gerando uma segurança e uma esperança muito grande, né? Saber desse conceito. O segundo item seria de consolo e de resistência diante da morte, que todos nós passamos por perdas de pai, de mãe, de parentes, de amigos, de pessoas conhecidas, e sempre a morte é algo que nos chama à reflexão. Então, a crença na imortalidade acaba nos dando a serenidade para passar por esses momentos difíceis, né? No terceiro item seria a identificação de nós mesmos como seres imperecíveis. Isso aí gera uma percepção de si muito diferente, não é verdade? E isso gera, ao mesmo tempo, poderoso e confortador, saber que a gente é indestrutível, né? A gente vê tantos filmes de ficção, né? Hoje está muito na moda filmes de adolescentes com superpoderes, né? Mas nós temos superpoderes, porque nós somos indestrutíveis. Isso é um superpoder, né? O quarto item que eu trouxe aqui é o da busca do autoconhecimento.
No momento que você sabe que você é um ser imortal, você vai se perguntar, mas de onde que eu vim? Por que estou aqui? Para onde que eu vou? E isso faz com que a gente passe a ter uma atitude de fazer um inventário de si mesmo, para ver o que a gente já melhorou e o que a gente ainda tem para melhorar. Então, nos leva ao autoconhecimento. Um outro aspecto é a motivação para a moralidade. Aí você encontra razões para buscar a religião, a espiritualização de si, né? No sentido de se preparar e estar pronto para aquilo que é o maior objetivo da existência, que é justamente você fazer a sua transformação moral, né? Intelectual e moral. O desapego dos bens vem como o sexto item, porque você, reconhecendo a transitoriedade das coisas, você passa a valorizar, a mudar a tua escala de valores, melhor falando, e valorizar aquilo que é perene e não aquilo que é transitório. Então, todas as coisas são transitórias, menos você que está inserido na vida, né? Você vai continuar vivendo, né? Então você tem que mergulhar em si e a partir desse momento você passar a valorizar aquilo que é importante, né? O sétimo item que eu trouxe, se você tem certeza de que você vive depois da morte, você não precisa mais de fé. Você já tem a certeza, porque a fé é uma condição em que você supõe alguma coisa. Quando você tem a certeza, você vive num outro patamar de entendimento. Não é verdade? E o último item, a atenuação do sofrimento humano. Porque se a gente reconhece que a vida é transitória, todos esses aspectos que estão passando, o sofrimento também é transitório. E as nossas provações e as nossas expiações também o são. E reconhecendo a nossa imortalidade, a gente vai, eu estou falando do sofrimento inevitável, porque o correto, o saudável é a gente evitar o sofrimento. Do contrário, seríamos masoquistas e doentes, né? Mas, se o sofrimento chega na nossa vida e nós somos convidados a suportá-lo, e tendo a noção da continuidade da vida, a gente desenvolve um senso de resignação, sabendo que o sofrimento, quando ele assim chega, ele tem um propósito. É um propósito de nos melhorar como seres espirituais que somos. Então, aí a gente tem a atenuação do sofrimento, porque a gente passa a dar um valor diferente para ele. Não é verdade? Então, em linhas gerais, seriam esses 8 elementos. Na visão espírita, inclusive as doenças, a gente entende como um verdadeiro tratamento de beleza para o espírito. Muitas vezes tido, até a gente já ouve falar que é falta de dignidade. Não sei se os amigos já ouviram, o Dr. Renato já ouviu, né? As pessoas às vezes entendem como a doença como falta de dignidade, até porque ela vai incapacitando, vai deixando a pessoa se sentindo, né? O corpo vai deteriorando. Mas, na verdade, na visão da imortalidade, quando passamos por doenças, temos aqueles períodos mais difíceis, onde o corpo vai sofrendo, né, vai perecendo as consequências de tantas coisas.
o espírito se renova. Então é muito bonito. E ouvindo todos esses itens, lembramos da assertiva de Jesus, quando diz: vós sois luzes, brilha a vossa luz. Então, como que isso acontece? A partir do momento que temos a prova, as provas todas que vimos nos outros programas, provas científicas incontestáveis de que a vida continua e de que nós somos apenas passageiros aqui e que lá sim temos a vida real, entendemos esse ensinamento do Cristo. Como nos purificar, como brilhar. Sim, sem dúvida. A doença não é desejada por ninguém quer ficar doente, mas ela tem um papel de transformação na vida da gente, né? À medida que a pessoa tem uma doença, às vezes crônica, ela perde muito da questão do orgulho, da vaidade, da sensação de infalibilidade, né? De poder, né? Então tudo isso mexe com as estruturas, com a base, né? Uma base falsa, na verdade, né? Porque esses sentimentos, eles são sentimentos negativos para o nosso espírito. E à medida que a gente precisa passar por uma doença, né? Uma doença debilitante, crônica, a gente vai repensando a nossa existência e a escala de valores também vai mudando, né? Há consequências também da crença na imortalidade da alma para a humanidade, para a coletividade? Sem dúvida. Nós falamos então da individualidade, mas no sentido da coletividade, imaginemos se a nossa humanidade, a nossa coletividade adotar essa grande verdade da sobrevivência da alma, como mudariam muitas coisas, né? Eu diria que 4 elementos poderiam mudar radicalmente a nossa sociedade, falando em termos de humanidade. A mudança de propósito coletivo. Hoje nós vemos uma corrida no mundo para manter a hegemonia de determinadas nações sobre outras, né? Um desejo de poder e de riqueza, desenfreado, né? Uma ambição descontrolada. Tudo isso, se fosse adotado, aqueles que assumissem a direção dos povos, tivesse essa grande verdade da sobrevivência dentro deles e mudasse a política em geral, nós teríamos um foco diferente na espiritualização e não mais no domínio, na busca só do material. Lógico, o material é importante, né? Todos hão de convir que é muito importante os pilares da economia, da distribuição da renda, do trabalho, né? Tudo isso favorece o progresso, né? O crescimento da sociedade como um todo. Mas o que vemos hoje é uma priorização para esses aspectos menos nobres, né? Que aqui citei. Consequente dessa espiritualização e dessa mudança de foco da coletividade, haveriam as grandes reformas sociais, no sentido de haver mais justiça social, inclusão, superação de preconceitos, né? E tudo isso redundaria em uma melhoria geral, né, para a sociedade. O terceiro item seria a cultura da paz e da harmonia. Nós certamente entraríamos numa era nova, sem guerras, sem violência, sem o desejo de uma nação querer dominar a outra, né, ou se apropriar
dos bens alheios. E, por fim, a maior valorização da vida, entendendo que todo indivíduo é importante, e se todo indivíduo é importante, é também o indivíduo que mora no país vizinho, ou que mora distante, no outro lado do globo, também ele é importante. Então, haveria um maior respeito, né, e valorização da vida. Então, eu entendo dessa forma, que haveria uma transformação muito grande, né? E nós, espíritas, pensamos que nós estamos no limiar de uma grande era, de uma grande transformação que está acontecendo. Nós estamos deixando de ser um planeta em que predomina ainda o mal, para nós entrarmos numa era em que vai predominar o bem. Aí veremos todas essas grandes transformações nos indivíduos e na sociedade como um todo. É a era da regeneração. Para Exatamente. isso precisamos regenerar. Cada um de nós regenerar. Sim. Agradecemos essa valorosa contribuição, pontuando, né, a importância de caminharmos com essa certeza de que somos imortais, que não temos cores e nem hierarquias na nossa vida real. A única hierarquia é o lado moral nosso, né? Que aí sim é essa que conta, o quanto de virtudes adquirimos. E o demais fica tudo. Muito obrigada, Renato. Nós vamos ficando por aqui e contamos com a presença de todos para o próximo programa, onde falaremos sobre experiências espirituais transformadoras. Um grande abraço e até lá!